parte da pergunta parte de valores, porque quando a gente pergunta a cidade que queremos, nós vamos tocar em valores. Então, nas teorias aí, nas metodologias, que a gente dá um Google aí, procura uma metodologia que trabalhe visão, a gente vai mexer com o quê? Com valores. Qual é a cidade que eu quero? Como eu quero essa cidade? Então, fazer alguns exercícios simples, às vezes, para começar a aquecer a discussão do plano diretor. E parâmetros de sustentabilidade urbana. Qual é o parâmetro para a gente pensar a cidade que queremos? Que cidade que se quer? Tudo bem que se desenvolva economicamente, que produza e que tenha riquezas, mas que seja sustentável. Não tem mais como não falar sobre isso. Não há mais condições, e mais de uma forma racional, né? Porque a gente trabalhou e viu aqui essa semana, quando a gente trabalha o Estatuto da Cidade, a gente vai aliar aí desenvolvimento urbanístico e desenvolvimento ambiental, o direito urbanístico e o direito ambiental. Como é que a gente vai agregar essas duas coisas em favorecimento da cidade? Aqui, junto com isso, houve também uma discussão ampla sobre os planos setoriais. Na discussão dos planos setoriais, uma discussão integrada, saúde sentando com educação, educação com meio ambiente com o saneamento e assim por diante, né? As secretarias, não do saneamento, porque não é uma competência do município, mas as secretarias de urbanismo, a secretaria do meio ambiente, a política de educação, na discussão setorial, na discussão dos propósitos da educação, uma discussão conjunta, porque a gente sabe que a escola ela vai refletir a demanda comunitária, ela está situada num determinado local, numa comunidade, e traz essa demanda, né? E aí os planos regionais. Para isso, participaram os municípios da região metropolitana, os diversos segmentos na prefeitura, a gente tem uma secretaria municipal da região metropolitana, que faz toda essa coordenação aí. A Comec, né, a Comec, que tem esta responsabilidade sobre a região metropolitana de Curitiba, os conselhos setoriais, a burocracia, que é a secretaria, os órgãos, a população local, que morava perto da moradia. Então, isso foi distribuído em territórios. Então, cada uma das regionais se fez a revisão, com trabalhos lúdicos, com trabalhos que pudesse, uma informação que pudesse ser acessível à sociedade. Com o CETIBA, a Secretaria de Governo, que é uma secretaria responsável por essa articulação política dentro das regionais. Então, nós temos uma secretaria, que é na Secretaria de Governo Municipal, cuja atribuição, uma das atribuições, é fazer esse diálogo político com a sociedade, e ela é que coordena o trabalho das regionais, ou em grandes cidades, a gente chama de subprefeituras, com os CETIBAs, diversos segmentos da sociedade, e aí, para estabelecimento da minuta do projeto de lei e das políticas urbanísticas, que seriam atualizadas em 2014. Aqui algumas fotografias do START, como começou num grande evento, e aí o trabalho com a sociedade, usando metodologias acessíveis, usando recursos de dinâmicas que pudessem promover a participação. Então, não é uma dinâmica como a minha aqui, que eu só estou falando, mas as pessoas, por meio de atividades lúdicas, do desenho, da discussão, do debate, trabalhar nessa abordagem
sentando junto à burocracia, ou seja, as secretarias, os órgãos e a sociedade. Aí o lançamento, olha, da revisão, tem um marco, vamos estabelecer a revisão, publicizar isso, tornar isso um marco para a cidade. Daí a organização das oficinas, a organização da audiência, as audiências de revisão, os seminários. Nós realizamos discussões mais globais, a Curitiba de amanhã, aí dentro de um patamar mais filosófico que nós queremos, né? No sentido de mobilizar a sociedade. As câmaras temáticas e o urbanista mirim, por meio desta pergunta também, qual a cidade que nós queremos. Aí a discussão na própria Câmara, daí esse pacto social com a Câmara Municipal, olha, diversas reuniões, debates, oficinas, então o formato de discussão com a sociedade pode ter um start, pode se compor de reuniões, se compor de oficinas de trabalho, que daí são metodologias mais ativas, onde a população participe, o cronograma de realização das audiências nas regionais, como eu comentei, fizemos essa atividade em todas as regionais, a elaboração de um portal do plano diretor, então pensou-se numa informação também que pudesse chegar dentro do plano de comunicação, um portal onde as pessoas também pudessem participar. Já existe hoje um portal nos processos de orçamento, quando se discute o orçamento anual, tem um portal para isso, para essa discussão. Comentei com vocês que tem uma ferramenta em Curitiba que se chama o Fala Curitiba, vale a pena entrar aí na prefeitura e verificar como que ela está estruturada, que é uma agenda permanente disponível para a sociedade, tanto online quanto presencial, bem interessante. Esses elementos também, eles podem ser trabalhados no plano diretor, não são coisas estanques. Quando a gente vai trabalhar o processo de planejamento da cidade, a discussão da LDO, a aprovação das nossas orçamentos e contas, são elementos que podem compor aqui a revisão do plano diretor. Mesmo que não sejam vocês que toquem, mas esses elementos vocês podem colocar como condição no contrato de com quem vocês vão trabalhar. Então, vamos contratar uma empresa, tudo bem, mas nós queremos que contemple um projeto lúdico, contemple um projeto que possa sensibilizar, por exemplo, as crianças, a educação nesse processo, que contemple metodologias que pensem a cidade. Por que a gente fala sobre uma metodologia como essa, a cidade que queremos? Porque ali podem aparecer novas coisas, inovação, quando a gente projeta para frente. Não para aí, evidentemente que não vai parar aí, mas essa é uma estratégia de levantar, por exemplo, alternativas que a gente não pensa e o coletivo pode oferecer, além do debate mesmo, em cima dos dados, dos indicadores, dos relatórios e tudo mais. A delegação, daí nós tivemos, como há uma prioridade, como em Curitiba nós temos as regionais, a eleição de delegados por regional, e a conferência aí em 2015 para revisão aí, para apresentação aí do plano junto às sociedades. Aqui, olha lá, ó, foram sensibilizadas então a Secretaria de Educação, a partir de uma reflexão cidadã sobre o processo de urbanização da cidade. Ela está dentro do contexto da cidadania, porque a criança começa a aprender a participar, ela começa a se sentir pertencente à cidade também. Opa, a cidade é minha também. Né? Então, saíram coisas bem interessantes, muito interessantes.
E a pergunta era bem simples: como é que eu quero que Curitiba seja nos próximos 10 anos? E as respostas eram desde a necessidade mais básica de saúde para o pai, para a mãe, de comida, até outras das regiões mais abastadas da cidade, dos territórios mais abastados. Tecnologia, uma cidade que tenha disponibilidade de recursos tecnológicos, enfim. Há surpresas quando a gente pergunta para a criança. É mais um elemento que nos ajuda aí, a observar a cidade, como ela é sentida também pela criança. E outro componente que eu trouxe aqui essa semana é: você leva a criança, ela é capaz de modificar uma realidade dentro de casa. Não é à toa que a gente fala aí do processo de educação, da potência do processo de educação, e por muitos anos a gente enfrentava, né, a perspectiva do analfabetismo no Brasil. E hoje uma coisa que aparentemente a gente tem já tem um controle sobre isso. Mas antigamente, quando a gente falava sobre isso, a gente dizia: a educação, ela é potente em transformar uma realidade. O adulto que vai estudar, ele quebra uma cadeia dentro de casa, porque os seus filhos vão estudar, os seus netos vão estudar, e aí ele quebra uma cadeia, muitas vezes, de analfabetismo, de não poder participar na sociedade. Teve um período aqui na Prefeitura de Curitiba que não era uma exigência de concurso a alfabetização plena do indivíduo. Lá, bem no início, na década, acho que de 60, 70, tínhamos funcionários que eram analfabetos. E eles eram responsáveis, e tem um depoimento de um servidor, que ele escrevia as placas, ele desenhava as placas de orientação na cidade. E aí, em função da mudança organizacional, né, dos novos concursos, e que hoje tem requisitos mínimos para ingressar na administração pública, não se concebe mais um concurso público que, em determinadas carreiras, há um nível de escolaridade exigida, nível médio, nível superior. Com esta demanda, nós fizemos um programa que era intitulado Educação Básica. E o depoimento desse servidor, como ele disse, já ao final da carreira, ele dizia: meu Deus, hoje eu sei o que eu estou escrevendo. Então, a educação, ela é capaz de modificar a vida do indivíduo, de o torná-lo mais presente na cidade, visível. Então, é um projeto interessantíssimo, potente, que depende da estrutura, de mobilização interna, dentro mesmo da estrutura administrativa, fazer um trabalho com os alunos.